Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai começar a nossa palestra desta quinta-feira, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam presentes na noite de hoje, nos envolvendo, nos abençoando, com o seu carinho, com o seu abraço, possamos receber essas boas energias, essas boas vibrações, que ao sairmos da casa na noite de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco. Iniciando a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Hoje estamos recebendo mais uma vez aqui a nossa querida amiga Nilza Michelin, que sempre está com a gente pelo menos uma vez por mês. Espero que ano que vem também. Já está acertado. Já está acertado? Então tá bom. Eu procurei fazer com bastante leveza. Cura espiritual. Esse trabalho eu fiz em 2010. E estava lá, né, nos meus arquivos. E de vez em quando eu gosto de buscar alguns trabalhos feitos lá. Antigamente, refaço, reorganizo, repenso também. E eu estava em dúvida sobre o que falar. Aí eu cruzei com ele e falei, é esse, né? Eu pensei de novo e estou aqui para dividir com vocês sobre essa questão de cura espiritual. E eu gosto de começar dizendo que quando alguém vai na casa espírita para um tratamento espiritual, para uma cirurgia espiritual, os médicos do mundo espiritual atuam no nosso perispírito. Por quê? Porque o nosso corpo físico é o retrato do perispírito. É ali que está a programação de vida de todos nós. Então a gente tem que saber, quando nós vamos em busca de um tratamento, eu estou pedindo socorro para o espírito que eu sou, porque através do meu perispírito e dos meus pensamentos melhores e mais harmonizados naturalmente, é que eu posso conseguir a cura para aquela enfermidade que eu fui em busca de uma ajuda, né? Então, esse texto está no livro Vinha de Luz, mais uma obra de Emmanuel com Chico. E ele começa levantando essa questão para nós. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Então vamos ver, a mente é do espírito, porque nós espíritos sim é quem pensamos. Então eu preciso saber como estou, do que estou pensando, o que estou vibrando, quais são os sentimentos que eu tenho que podem promover uma enfermidade em nós. Então ele fala, né, que as enfermidades são resultado sempre desses estados vibracionais em desequilíbrio. É importante nós sabermos isso. Por que é importante? Porque a gente vai lá com Jesus, lembrando sempre que ele nos diz assim: vigiai e orai. A gente tem que se vigiar de verdade. Agora, então, que o planeta está numa revolução, né? Está um transtorno para vários lugares, é mais importante ainda nós ficarmos avaliando o nosso pensamento, as nossas emoções, que sentimento nós temos agora. O que eu estou sentindo, por exemplo, em relação a Israel, aquele povo que está invadindo, enfim.
não é? Qual é o meu real pensamento sobre essa situação, Ucrânia, Rússia? O que a minha mãe ensinou é assim: onde você estiver, faça o melhor, né? Independente do resto do mundo. O nosso compromisso é agora, é imediato. E quanto mais nós positivarmos o nosso pensamento, nós vibrarmos amorosamente, maior será a nossa contribuição para que a paz se estabeleça. A paz por onde estivermos, a nossa paz íntima, que vai naturalmente repercutir na nossa saúde. Vamos lá? Emmanuel diz assim, que no trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis na nossa cura, ele recomenda-nos não esquecermos que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito, que vai ao encontro daquela ideia inicial em que ele fala dos estados vibracionais da nossa mente. É a mesma coisa, não é? É exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho de fato que saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, até mesmo o que eu estou fazendo para manter-me em equilíbrio emocional, e a saúde vem junto. Então, eu trouxe essa imagem que eu acho bem interessante. Nós somos espíritos, né? Não temos forma. O que dá forma para o espírito é o perispírito, que ali também está representado assim, né? E o nosso corpo físico, ele vai trazer exatamente a programação que nós fizemos no nosso perispírito. Vai muito alinhado com as necessidades que nós temos. O tempo de vida, a saúde, as doenças, enfim, tudo aquilo que nós espíritos precisamos. Claro que nós podemos transformar nossa história, sempre podemos, né? Não temos necessariamente que sermos adoentados o tempo todo. E ele continua, diz assim, a doença, teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos da nossa história, da nossa vida, em que nós nos descontrolamos emocionalmente. Olha como isso é, né? Como a emoção, o sentimento afeta-nos, né? Infelizmente, ainda há esses desequilíbrios que atrapalham muito a nossa história. Contagiados que fomos por diversos vírus potentes. Guardem essas palavras, porque agora ele vai apresentar para nós esses vírus. E eu tomei o cuidado de buscar nos dicionários a definição de cada um deles, para nós pensarmos, identificando em nós que sentimentos eu tenho, que vírus potentes existem, que estão em mim. E eu acho muito interessante essa colocação, porque falta o orgulho e falta o egoísmo, que no meu pensamento são dois vírus potentes que arrasam com a nossa história. E é a partir deles que tem outros, né? Inclusive esses aqui que a gente vai ver. Vamos lá. Ele inicia com a raiva. A raiva é uma emoção. Então, vamos ver a definição de raiva. Diz lá que é como um sentimento de protesto. A raiva é um protesto, né? Você está indicando que não está gostando, não é assim? Mas tem que ser com esse sentimento ruim, pesado, porque é muito pesado mesmo. Insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou contra alguma coisa que se exterioriza quando o ego, que sou eu, né, se sente ferido ou ameaçado. Eu tenho uma cunhada e ela fala assim para mim:
Quando eu estou com raiva, eu limpo minha casa em 2 horas. Porque ela é tomada de uma energia tão grande, ela precisa se movimentar. Porque se ela não cuidar de tudo, e a casa dela é grande, tem piscina, ela deixa tudo piscando. Eu falo, ai, como é bom a raiva de vez em quando, né? Que não é o meu caso. Achei muito engraçado. E a mãe dela, minha sogra, toda falecida já, quando ela tá brava é difícil. Então ela começa a fazer tudo, aí ela alivia. Eu acho muito positivo você jogar a tua raiva, né? Limpando casa, sei lá. Mas enfim, eu achava engraçadinho o jeito dela. Um amor de pessoa. Então esse é um dos vírus potentes que ele trata aqui. Algumas vezes eu me perguntei, senti raiva e em seguida veio um mal-estar profundo. Já passei por situação assim, porque a gente sabe que algumas pessoas, quando estão com muita raiva, elas se transformam até fisicamente, não é? Você olha para a pessoa, é outra expressão. Tamanha a força que a raiva pode realmente tomar conta da situação na vida da gente. O medo é outro vírus potente. Então eu falo assim, mulherada, não estou falando de medo de barata. Não é. É medo real. Eu, por exemplo, tenho medo de escorpião. E já achei um na porta da minha casa. Tenho medo de rato. Alguns medos eu acho que realmente nos protegem, né? Mas o medo que ele vai tratar aqui, que ele chama de vírus potente, diz assim, que é um estado emocional. Se é emocional, é o espírito que sente, certo? E nós temos que lembrar que somos espíritos, que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Eu estava na beira do rio com meu filho e tinha uma sucuri de 4 metros. Ai, todo mundo respirando fundo, né? Ninguém matou. A gente ficou ali meio que parado esperando ela ir embora. Mas é uma situação de medo? É. Um medo justificado. Não é assim? Bem justificado. A ideia de que algo ou alguma coisa possa, olha, gente, ameaçar a segurança ou ameaçar a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Por exemplo, a adrenalina, né? Dispara, o coração não dispara. A gente não fica suando quando o medo é grande? Não é assim? Então, são reações orgânicas em decorrência desses compostos químicos que estão naturalmente no corpo da gente. Aí eu me perguntei, quantas vezes senti medo de algo inexplicável? Porque eu conheço espíritas que têm medo de fantasma. Vocês conhecem algum? Ai, eu tinha uma aluna, ela lá na casa espírita, a aula ia indo bem, né? A aula de mediunidade, e ela tem evidência. Imagina o sofrimento dela, a morte de medo. E quando eu entrar na aula, viu, Wilson, sobre mediunidade, sobre contar, ela não ia na aula. Não, porque eu já estudei, não quero nem saber. Paciência. O não saber é horrível, porque se você não sabe em realidade, o medo não vai passar. Não é assim? Você tem que saber de verdade, porque aí administra isso com tranquilidade, né? Sem medo. Sem medo é muito bom. Tristeza é outro vírus potente. Tristeza, a gente às vezes acorda tristonha, não tem assim um dia? Já passaram por isso? Então, o conselho de minha mãe. Minha mãe já morreu em 84, mas até hoje ela é tão viva na minha mente, no meu coração. E ela dizia pra gente, olha, tem que rezar antes de dormir. Para quê?
para encontrar seu anjo da guarda. Para quê? Para ele levar para estudar, para fazer alguma coisa, para ter um conselho, porque a noite é a melhor das conselheiras. E ela falava isso com muita razão, porque é isso mesmo. Agora, como é que eu vou me encontrar com meu amigo espiritual se eu não fizer uma oração antes de dormir, se eu não fizer uma leitura do Evangelho ou uma outra leitura edificante? Então, nós temos que nos preparar mesmo para encontrá-los e não acordar triste. A ideia da Nilza é essa. Se eu encontro meu amigo espiritual, converso com ele, ele me dá um chá de ânimo para o enfrentamento da vida, com certeza o raiar do dia vai ser mais uma bênção. Porque eu vou olhar para os meus problemas certa de que eu vou dar conta. Porque a gente precisa ter essa certeza. E não ficar triste, não é? Triste sem razão, então é pior ainda. Lá nos dicionários diz que a qualidade ou estado de triste, estado afetivo, novamente, a afetividade é do espírito, caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. Então a gente precisa, de fato, reconhecer o sentimento, tratar este sentimento para o nosso bem-estar, né? Então é mais um vírus potente, como ele diz. Aí, que eu sempre fico me perguntando, né? A cada questão, a gente tem que se fazer uma autoanálise. Sentir uma tristeza de razão aparente, porque tem. Você fica triste quando um amigo morre, quando alguém vai embora e você quer bem, tem uma opção de razões. Mas também tem a tristeza sem justificativa imediata, né? Uma amargura, uma angústia. Como é isso, né? Sentimos isso. E quando sentirmos, porque é da humanidade isso, administrar essa situação. Perguntar-se principalmente, por que eu estou desse jeito hoje? Por que eu estou triste assim? Né? Por que eu estou amargurada? A gente precisa se perguntar e buscar uma resposta. Mas a vida vai ensinando que eu tenho que falar a verdade para mim. Aquilo que é real no meu coração. Inveja. Inveja é outro vírus potente. Judia muito das pessoas. Eu estava com um grupo de umas 30 pessoas, famílias, né? E uma das famílias, o filho estava indo para a Europa. O irmão do pai daquele moço que estava indo embora para cuidar da vida tinha tanta inveja que ele tremia. Nós vimos ele passar mal, sabe? Ele não se conformava, porque não eram os filhos dele, né? E sim o filho do irmão dele, que ele não gostou nem um pouco. Como sofreu, porque aí ele teve dor de cabeça, mal-estar, adrenalina também. Tudo isso realmente mexe muito com o nosso organismo. E aqui está dizendo que é desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade do outro. Aí um dia eu, Nilza, tinha dúvida se aquela pessoa que eu gosto muito, gosto demais, se era inveja ou se era admiração. E eu senti um mal-estar tão grande de pensar que poderia ser inveja, sabe? Então eu fiquei avaliando o meu sentimento. Aí eu descobri que não era inveja, graças a Deus não era, era admiração pela pessoa que ela é, extraordinária, pela inteligência, pela competência, sabe? Aí veio o alívio, né? Mas eu tive dúvida. E eu achei importante assumir que eu tive dúvida, que eu não tinha certeza de qual era o meu sentimento legítimo. E depois eu vi, porque nada que ela tem me interessava, nada. Era de fato admiração pela pessoa que ela é. Então, desejo irrefreável de possuir o que é do outro. Isso é inveja.
Aí é a minha questão, né? Se eu tive a infelicidade de sentir inveja de alguém ou se era admiração. Pensando na vivência que eu tive, foi que eu fiz essas questões, né? Para a gente pensar direitinho como é que eu estou. Mágoa. Segundo muita gente, eu sou espírita desde minha vida inteira, quando eu era mais moça, eu escutava muito: espírita não tem mágoa. Isso é mentira, viu, gente? Somos humanos, né? Natural que lá uma vez ou outra possamos ter a mágoa desabrochada em nós. Porque não é o outro que me magoa. Eu é que fico magoada por alguma situação que não gostei, não é? E é muito dolorido ter mágoa. Então a gente precisa pensar, né? E assumir, que é mais fácil do que ficar fazendo de conta. Não, não é nada, não. Eu só não gostei muito. Mentira. Você está magoado, está coração ferido, está doendo. Vamos ver aqui. Mágoa. Desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras. Ela vem acompanhada de tristeza, de amargura e de pesar. Então a gente tem, de fato, que assumir os sentimentos de verdade para poder tratar deles, não é? Em cada um de nós. Assumo que às vezes fico magoada com alguém, e aí, né? Tem que assumir, sim, é mais fácil, para depois administrar. E a culpa? Eu sempre penso na culpa e no remorso. Remorso é muito pior. Lá na história de Jesus, Pedro sentiu-se culpado por ter negado Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes, não é assim? E Judas Iscariotes não sentiu culpa, sentiu remorso pelo erro que ele cometeu. Pedro chorou a noite inteira e amanheceu o dia com decisões de continuar o trabalho com Jesus e montou a Casa do Caminho, que socorreu muita gente. Judas Iscariotes não. Ele foi até uma árvore e cometeu suicídio. Reações completamente diferentes. A culpa, se você assume, então você pode ter uma posição positiva na vida. O remorso não. O remorso é muito doído, muito doloroso. Tem um amigo que ele é um médico e ele descobre um dos filhos usando droga. Ele veio conversar comigo. Ele disse: Nilza, que remorso. Eu trabalhei tanto que eu não olhei meus filhos, eu não vi acontecer. Quando eu dei por mim, já tinha estourado. Sabe? Ele é um amorzinho de pessoa, mas sofre muito, porque ele disse que não teve tempo, né, de ter uma convivência saudável e feliz com os filhos e olhar a fragilidade de cada um deles, né? Então vamos lá. Culpa. Consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso que pode ser afetivo, moral, institucional, que assumimos livremente. Eu marquei de vir aqui e fui para o shopping, Wilson, olha só. Já pensou que tristeza? Aí eu lembro, não fui, tinha um monte de gente lá. Aí vem a culpa, né? A culpa, o remorso, responsabilidade por dano, por mal ou ainda desastre causado para outra pessoa. Dá culpa? Dá. Eu acho essa palavra muito pesada, sabe? Ela também é carregada de emoções infelizes. Fiz algo que fiquei carregada de culpa ou remorso? Senti profundo arrependimento? Eu sempre penso sobre essa questão de culpa e remorso na hora que a gente vai dormir. Se nenhum pensamento, nenhum sentimento nos atormenta, não fica aquela coisa, né? Na cabeça da gente, repetindo a mesma história. A gente tem até duelo mental, não tem?
Por que que ela falou assim? Não, porque da outra vez, não é assim que a gente faz? Discute mentalmente com o outro, né? Se isso não acontece, fique em paz. Você fez o melhor que pôde o dia todo. Se vem alguma questão que te incomoda, ai, a gente não consegue dormir, levanta um monte de vezes, é porque nós temos algo para corrigir, algo para resolver. Reconheço em meu íntimo algum desses males da alma? Será que eu tenho certeza que eu senti culpa, que eu senti medo, que eu senti tristeza, que eu fiquei magoada, inveja? Não é? É para a gente pensar, como é que eu estou? E Emmanuel continua dizendo, como a doença vem de dentro para fora, porque ela é de um espírito que passa por um desequilíbrio emocional, vibrações infelizes, né? Isto é, do espírito para a matéria através do perispírito, como nós vimos naquela imagem. O encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Em primeiro lugar, o que pensar, como pensar, né? Que é o início de todas as coisas. Aí eu trouxe de novo essa imagem, que eu acho ela importante para a gente pensar. Eu, espírito, penso, sinto, provoco emoções que através do perispírito vai repercutir no corpo físico. É bem desse jeito. Não basta uma simples pintura quando a parede aparece trincas. Essas emoções que ele trata, a gente pode entender realmente como trincas, né? Diz ainda, renovar-se, ele está falando para o espírito. É o processo de consertar as nossas rachaduras internas, nossas emoções infelizes, nossas imperfeições morais. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. Tem pessoas que carregam mágoa durante anos. Sabe, eu já vi um casal, já vi vários, mas um chamou muito minha atenção. Na festa de 40 anos, o discurso foi sobre mágoa, sobre sofrimento. Foi tão desagradável, né? Que era melhor que ficassem dançando, em vez de ficar falando, né? Soltando toda aquela... Nossa, que ruim, né? Ela magoada com ele magoado. Nossa, foi bravo o negócio. Então é isso, sabe? Eu não posso ficar guardando o sentimento que me deu felicidade. Não deu felicidade. Então eu tenho que dar um passo para frente. Resolver de outra forma. Analisar profundamente. Se precisar de um terapeuta, por que não? Né? Ah lá, eu anotei ali as rachaduras que a gente viu, né? Raiva, medo, culpa, inveja, ciúmes, que eu acrescentei, que é outra rachadura danada também, tristeza, mágoa, acrescento egoísmo e orgulho, que não foi citado, nem sei porquê, mas enfim, a gente traz essas coisas. Diz lá, o momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios, é verdade. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. Então, a gente não pode mais fazer de conta. Fazer de conta é jogar o lixo, né, querida? Debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. E o Evangelho de Jesus, quando a gente começa a estudar o Evangelho, para nós, em primeiro lugar, faz a leitura e avalia, reflete, pensa, abraça, agasalha aquela lição. Então eu consigo realmente cuidar dessas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão, que é fundamental. E a gente tem que lembrar
que nós reencarnamos com o grupo familiar que temos, pai, mãe, filhos, irmãos, marido, enfim, para nós retomarmos o amor ou para cuidar que ele se instale em nós de um jeito melhor. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada, ou seja, eu tive medo, eu tive culpa, eu tive inveja, eu tive ciúmes, eu tive, não quero mais, né? Tem que olhar de frente mesmo para que isso não aconteça mais. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada, porque traz dor, traz sofrimento, não é? E a gente tem que vencer isso. Quem ama e perdoa vive em paz. É verdade. Vive sem conflitos, vive sem culpas. Quando atingimos esse patamar de harmonia íntima, nossa mente do espírito, vamos lembrar, vibra nas melhores frequências do equilíbrio, precisamos disso, e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito possa espraiar-se pelo perispírito para o nosso corpo físico, porque nós vamos ter que responder por ele também, né? Como é que eu cuidei do meu corpo? Não é assim? Aí, para a gente terminar, eu quero contar para vocês que em 2015 eu adoeci. Eu adoeci e mergulhei na dor. Eu não tive um pensamento saudável. Estou doente e aquilo me atormentava. Aí eu fui lá no Irmã Francisca, é a minha casinha lá, e comecei um tratamento espiritual. Na terceira semana eu acordo de madrugada, umas 3:30 da manhã, com o meu amigo espiritual dizendo exatamente isso. Povoa a sua mente com ideias felizes. Mas os danadinhos falam, vou embora. Que eu levantei para saber que história é essa, né? Eu já queria conversar. Mas eles vão embora, deixa você pensando. E aí eu fiquei matutando, como diz o caboclinho, né? E ele tinha razão. Por que eu não melhorava? Porque o meu pensamento não ajudava em nada. E ele veio exatamente me orientar. Era urgente que eu passasse a olhar toda a minha história de uma forma mais positiva, não é? Porque além de eu ficar doente, meu marido também estava, tanto que ele faleceu. Era muita coisa. E eu, naquela ocasião, não soube administrar, não soube de verdade. E fiquei realmente desequilibrada, tanto que a única coisa positiva que eu fiz foi a decisão de ir na casa para um tratamento. Que de repente nem isso você faz, né? Você fica tão na dor que, olha, foge de todo mundo. Mas eu quero aproveitar para falar para vocês uma coisa que está vindo aqui no meu pensamento. Quando a gente fica doente, primeira providência é médico, porque a doutrina mesmo fala, não dispense a ajuda de um médico. Então tá, providenciou o médico. Antes da consulta, começaram a fazer orações por ele, vibrações por ele, para que ele possa ser envolvido por médicos do espaço, para então ajudá-lo a nos ajudar. É importante. E vibrações, oração, o tempo todo. E confiar. Paralelo a isso, vai lá no Jefa, toma um passe no Jefa, né? Que essa casinha é de muito amor também. Para quê? A gente junta os dois lados, né? O médico da terra, o médico do espaço. E conseguimos então. Aí eu passei a cuidar mais ainda do que eu penso, com muito mais intensidade. E de fato é o que nos ajuda. Então aqui fica o convite de Jesus. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? É isso que eu queria dividir com vocês, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos,
serenando o nosso coração. Buscamos Jesus no nosso íntimo, lembrando que, como dizem os Espíritos, o reino de Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nós, Jesus está em nós. Então podemos falar com Ele da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa confiança, pedindo a Ele que oriente o nosso pensamento todas as vezes que esses vírus potentes invadirem o nosso pensamento, para que nós possamos, Senhor, em Teu nome, vencer a cada um deles, para alcançarmos a paz, a serenidade, a força e a coragem necessária para o enfrentamento da vida. Assim, nós queremos também, Senhor, pedir a Sua proteção e o Seu amparo para esses povos que vivem em guerra, para os dirigentes dessas nações, para que eles possam ter pensamentos de fraternidade, assumindo intimamente a responsabilidade com Deus, que é nosso Pai. Que a paz, Senhor, possa se instalar neste planeta, que o Senhor dirige, que o Senhor governa. E que bom que o Senhor governa. Então nós te pedimos, mais uma vez, Jesus, fique conosco, agora, Senhor, e sempre, que assim seja.